Eu comecei como vendedor de consórcio, CLT, então era no volume mesmo, porta a porta. Se eu batia em 100 portas, eu tinha a possibilidade de fechar uma venda. Muito esforço, pouco resultado. Só que eu entendi que esse produto também poderia ser trabalhado para o perfil investidor. Ninguém estava olhando para esse público. Foi onde eu comecei a me destacar muito. Fui campeão de vendas durante 1 ano e meio. Essa foi a minha principal virada de chave para deixar de ser CLT, passar a CPJ. E aí falei, poxa, como é que eu faço agora para ter um negócio de verdade? Foi aí que entra o estudo na minha vida. Hoje eu vejo na Monteio uma empresa muito sólida, que não para de crescer. A gente construiu um negócio que passou de 310 milhões. Esse ano de 2024, a gente deve passar aí facilmente de $500 milhão e um crescimento exponencial que é reflexo do que eu acredito ser vários pilares dentro de uma jornada de um empreendedor que você precisa ter para você transcender seus resultados. Jussiel Oliveira. Ele que é fundador e CEO da Monteio Investimentos. Uma empresa que vende consórcios e, cara, cada venda que ele faz, ele consegue 10 indicações. Head do podcast Receita de Sucesso. Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é Jussiel Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. Educador financeiro. Palestrando em Harvard. Hoje a nossa empresa está entre as 5 maiores empresas do país no segmento. Você é um dos maiores estudiosos de histórias de empreendedores, mas que consegue traduzir isso para a prática, através até de um esforço intencional que você tem em estar com esses mentores, em estar aprendendo, em trazer seus desafios, né? O conselho que eu sempre dou para as pessoas é que você precisa se colocar no ambiente certo, com as pessoas certas, com a informação certa. Com certeza você vai ter uma quebra de mentalidade muito grande e vai crescer todas as vezes. Hoje, coloca ali qual que é o meu plano de crescimento. Então eu direciono mesmo foco naquilo que eu preciso desenvolver, tiro todas as minhas dúvidas e depois aí vem esse pilar do que? Execução. Agora eu preciso colocar em prática. E eu sou um cara muito bom de execução. E disso tudo, você tem o seu podcast, que é o Receita de Sucesso. Você virou sinônimo também de conversa com grandes mentores em diversas áreas, né? Quais são os aprendizados que você tem aí de começar o projeto de fazer o podcast? Quando eu comecei o podcast, havia um propósito, que é o quê? Eu estou dando acesso a outras pessoas. Mais do que um projeto pessoal, um projeto que tem um cunho social. E eu fico muito feliz em saber que esse projeto tem ajudado aí muitas pessoas para um próximo nível e a gente tem recebido muito feedback nesse sentido. O Jussiel Oliveira é o empreendedor, fundador e CEO da Monteio Investimentos, eleita uma das 3 maiores empresas de investimentos em consórcio imobiliário no Brasil. Ele é também host do podcast Receita de Sucesso e um dos maiores estudiosos nos padrões dos empresários de alta performance. Conversamos sobre sua trajetória profissional, que começou como vendedor de porta em porta, as diversas viradas de chave como empreendedor, seus aprendizados com os maiores mentores de negócios do Brasil e muito mais. Jussiel, obrigado pela presença e finalmente a gente tá gravando juntos, né? Imagina, que honra estar aqui no Talks by Léo. Lutei, sabia que um dia eu chegaria aqui e aqui estamos, espero contribuir, estou muito feliz de verdade. Ô Jussiel, e você que não mora em São Paulo, né, e sempre que você vem para cá você tem uma agenda muito ligado a negócios, aos grupos de mentoria que você participa com alguns dos maiores aí do Brasil, né? Qual foi a agenda dessa vez em São Paulo? A gente veio tem um grupo que eu participo, né, que é o Clex Club, que é do Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, e são 3 encontros presenciais, então foram 2 dias. Aí eu aproveito essa vinda para São Paulo para também montar uma agenda, gravação de podcast, tanto o nosso podcast como alguns podcasts que eu gravo como convidado também. Então, estávamos aí no evento, então cabeça fritando, foi 2 dias aí de muita informação, network, conteúdo, e agora estendemos mais 2 dias aqui em São Paulo para poder soltar esses outros compromissos que a gente acaba tendo aqui, né? A gente tem muita demanda aqui em São Paulo. E tanto demanda do seu próprio negócio, mas também tem muito isso de relacionamento, de network, de produção de conteúdo, que acaba sendo um baita de um combustível, né, para voltar, né, depois. É verdade. Eu chego lá, quando eu chego em Maringá, né, que a gente tá aqui mais ou menos a 1 hora de voo de São Paulo, a gente chega acelerado, né? Muita informação e aí muita coisa, né? Muita coisa que se absorve e depois você quer colocar em prática, mas aí você tem que fracionar algumas coisas, não dá para sair colocando toda a informação que você quer em prática, mas, cara, assim, é muito legal, né? Porque quando você tá em ambientes como esse, acontece o que a gente chama de metanoia, né? Você tá no ambiente certo, com as pessoas certas, com a informação certa. E aí você tem uma quebra de mentalidade muito grande. E aí, toda vez que isso acontece, no mês seguinte a gente cresce mais do que a gente achava que ia crescer. E aí, cara, então assim, é muito bom.
né? O conselho que eu sempre dou para as pessoas: quer sofrer metanoia, você precisa se colocar no ambiente certo, com as pessoas certas, com a informação certa, que com certeza você vai ter uma quebra de mentalidade muito grande e vai crescer todas as vezes. A gente vai falar, né, primeiro sobre a sua trajetória profissional como empreendedor, construindo um negócio que não para de crescer. Mas depois eu vou voltar nesse assunto, porque para mim, a gente estava brincando antes de começar a gravar, né? Você é um dos maiores estudiosos, né, de histórias de empreendedores, mas que consegue traduzir isso para a prática, né? E através até de um esforço intencional que você tem em estar com esses mentores, em estar aprendendo, em trazer seus desafios, né? Então a gente vai deixar isso para o segundo capítulo, mas para entender, até porque você foi para esse caminho de estudar e modelar grandes empreendedores como um desafio que o seu próprio negócio trouxe, né? É verdade. Mas assim, a primeira pergunta, né, nesse tema, você sonhava em empreender ou empreender foi uma consequência de outras circunstâncias da vida? Não, foi uma consequência total, né? E é interessante, porque assim, não sonhava em empreender e eu nunca gostei de estudar. Nunca gostei de ler. O pessoal fala, é divergente, você fala assim, poxa, um cara que é estudioso, e eu sempre detestei estudar. Poxa, eu fazia o básico para poder passar de ano, né, no colégio. Não fiz faculdade, não tenho faculdade. Mas e quando eu entendi que a minha realização de sonhos estava no conhecimento, estava nos livros, eu falei, se tivesse me colocado isso lá atrás, dessa forma com que eu coloco hoje, eu sei que você não gosta de ler, eu sei que você não gosta de estudar, mas se você fizer isso, com certeza você vai ter muito sucesso, você vai ter muito êxito. Cara, eu teria lido um livro por mês facilmente. Então hoje, o fato de eu estudar foi eu ver no conhecimento o poder de alavancagem para me aproximar dos meus sonhos, dos meus objetivos. Então, com certeza, hoje eu absorvo muito conteúdo, gosto muito, não gosto talvez do processo em si, mas eu gosto do resultado que o processo me traz. E acaba pegando um gosto pela jornada também do conhecimento, né? Porque eu vejo que existe uma concepção errada de que educação e aprendizado é só o acadêmico naquele padrão educacional, né? E não é, né? Aprender, quando você aprende, né? Que tipo de conteúdo, para qual dom ele se encaixa que você tem, é onde destrava muita coisa. Tem muita história de sucesso que você deve ter estudado, que é isso, né? Empreendedores que ou são disléxicos, ou que não gostavam de estudar, ou que largaram faculdade, tiveram muito sucesso, né? Sim, tem vários, né? E eu nem sabia disso. Pra mim, tem aquela questão do cunho social, né? Pô, você tem que ter uma faculdade, você tem que ter um diploma. Isso lá atrás me incomodava um pouco. Até eu entender, justamente, ver outros loucos como eu, né? E aí, assim, são vários cases, né? Se a gente pegar ali, talvez, as pessoas mais ricas do mundo, mais de 60%, 70% eles acabaram que ou não concluíram a faculdade, ou não fizeram uma faculdade. Então, eu olhei aquilo com bons olhos. Nesse sentido, eu acho que, assim, tem algumas profissões que efetivamente você precisa de fato estudar. Médico, você precisa passar por uma faculdade. Agora, para você ser vendedor, para você ser empreendedor, eu acho que você aprende muito mais com quem já passou por esse caminho, né, por esse campo de batalha, né? Então aí você tem a figura de um professor, mas você pode ter a figura de um mentor. Ou seja, pessoas que já passaram por onde você está passando, ele está 10 anos à sua frente, e onde ele errou você não precisa errar. E aí se conectar com esses mentores, seja através de um livro inicialmente, que é um custo muito barato, né? Você paga R$40. É uma mentoria, né? É uma mentoria que você tem num livro, no YouTube, tem muito conteúdo gratuito bom. E depois, conforme você vai crescendo, vai evoluindo, sim, você vai tendo acesso a essas pessoas diretamente, aí você consegue ter algo mais personalizado. Então, por um tempo lá atrás, eu tinha, né, isso como, poxa, né, talvez até uma crença limitante, eu preciso ter um diploma. Depois, não, ficou super tranquilo e não tem como, né, porque assim, os 4, 5 anos que eu daria para uma faculdade, é o tempo que eu tirei meu negócio praticamente de 4 milhões a uma empresa de mais de 310 milhões em vendas, e é o tempo que eu estaria talvez estudando para ser, sei lá, talvez um administrador. Para ser o trainee de uma empresa ganhando 2 salários, né, para começar a vida profissional, né? É isso. Então, eu prefiro ir direto na fonte, né? Então, se eu tenho uma dor de marketing, eu vou estudar direto sobre marketing, e principalmente com uma pessoa que realizou algo muito grande naquilo que eu quero realizar. Então, eu direciono o meu foco, a minha fonte de estudo, naquilo que eu preciso de me desenvolver. Muito bom. Jussiel, e você falou, né,
nessa sua explanação sobre vendas, né? E vendas foi o início do seu caminho, né? Totalmente. E eu nem sabia que eu era um vendedor, né? Não sabia que eu era um vendedor. Fiz pela necessidade, né? Inicialmente, morei no exterior. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, fui morar no exterior, longe da mãe, longe de casa. Peguei um emprego de vendas lá, comecei a trabalhar com vendas. Então, você imagina, eu tive uma dupla dificuldade. Que primeiro, eu estava vendendo algo que não era comum para mim. E eu tinha que convencer os espanhóis no idioma deles. E meu espanhol ainda era meia boca, sabe? Então foram 2 desafios, mas aquilo me preparou muito, sabe? Desenvolveu muito a minha musculatura, tanto que eu fiquei lá aproximadamente 3 anos, voltei pro Brasil. Quando eu voltei, fui trabalhar com vendas, né? Vamos lá, não tem network, não tem dinheiro, não tem faculdade, vai fazer o quê? Vai ser vendedor ou vai empreender alguma coisa? Não tinha noção nenhuma sobre empreender, mas arrumei um trabalho como vendedor. E a partir dali eu comecei a aplicar aquelas habilidades que eu já tinha, não estavam tão desenvolvidas como é hoje, porque nunca ninguém sentou para me ensinar nada. Na época eu ainda não lia livros, não fazia cursos, eu ainda não tinha Não tinha despertado não ainda. tinha despertado. Poxa, vai se desenvolver, vai... né? Tava na força bruta. Na força bruta total. E na vontade e necessidade, né? Tem que pagar as contas e tem que dar um jeito, né? É isso. E era em que, Jussiel, que você começou a vender? Eu comecei como vendedor de consórcio, Olha só. inicialmente como CLT, né? E aí, assim, eu recebi um treinamento sobre o produto, não sobre técnicas de vendas, e falou, vai. Eu falei, tá, como que eu prospecto? É porta a porta. Bate porta. Bate porta. Caramba. Isso foi em 2009. Foi em 2009. 15 anos atrás. Não tinha ainda o digital, assim, marketing digital. Tudo muito preliminar, né? Era tudo muito novo e eu não sabia de prospecção. Então, WhatsApp, né? Nada. Então, quer dizer, o que a gente vê hoje como canais de comunicação que está no nosso dia a dia, 15 anos atrás era outra realidade e o bater porta de verdade aí funcionava, né? Funcionava. Você era frio, mas era estatístico, né? Se eu batia em 100 portas, eu tinha a possibilidade de fechar uma venda. Então, para eu ter, de repente, 5 vendas, eu teria que bater em 500 portas. Porque na quantidade você achava alguém que de fato está no momento de compra, né? O próprio Google traz essa estatística que eu ouvi há um tempo atrás, não sei se é essa ainda, que 3% das pessoas já estão procurando um produto. Isso, é o que a gente chama, tecnicamente no marketing, eu tenho uma agência, você sabe, né? Sim. É quando a gente fala que está in marketing, que é aquele no momento de compra daquele produto ou serviço, né? É isso. Então, se você levar esse contexto para um porta a porta, a cada 100 portas que você bater, há uma possibilidade de 3 pessoas já estar querendo o seu produto. Então, era no volume mesmo. Mas muito esforço, pouco resultado. Mas era o que eu sabia, que eu, na verdade, não tinha técnica nenhuma. Foi me dado ali um treinamento sobre produto e foi me dado a instrução de que tinha que ser porta a porta. E assim que foi o início do trabalho que eu comecei a realizar assim que eu cheguei no Brasil. Você sabe que você falando dessa forma, eu imagino hoje, com a tua experiência, você tendo construído um negócio, com tanto conhecimento que você acumulou nesse tempo, você deve olhar hoje outros empreendedores que estão começando e ver o mesmo erro de outras formas da força bruta e não do conhecimento, né? Total. Gente batendo cabeça, você deve identificar toda hora isso, né? Sim, a gente vê muito. Inclusive pessoas que me procuram, né? Que me chamam às vezes no Instagram, até que está no mesmo segmento que o nosso. E você vê eles justamente com essas mesmas dores lá do início, e aí sempre que dá, claro, eu ajudo, né? Mas você vê que são coisas assim simples, sabe? Que eu passei lá atrás, e aí eu digo, né? Poxa, se eu tivesse ciência de ter um mentor, ou se eu tivesse um livro, tivesse buscado na internet, cara, tem gente que fala, poxa, mas eu vou entrar num curso, vou pagar, sei lá, 10 mil reais e eu acho isso caro. Experimenta o preço da ignorância. Cara, você não ter esse conhecimento. Exato. Entende? Porque com o conhecimento certo e com a vontade, você arrebenta. Eu não tenho a menor dúvida. Então, primeiro, ter a consciência de que você não sabe e depois buscar quem sabe. E aí, claro, se inicialmente você não pode fazer um investimento maior, começa com algo que está disponível. Por exemplo, um livro, podcast, internet. Né? Hoje está tudo muito mais simples, acessível, muito mais fácil. Então, já não é mais uma desculpa você dizer não estou tendo sucesso porque eu não sei como fazer. Então, você precisa adquirir essas habilidades. Você vai adquirir essas habilidades buscando informação, conhecimento.
Em que momento você virou a chavinha e falou, vou montar meu negócio? Como que foi essa virada? Então, essa virada de chave aconteceu, eu trabalhei mais ou menos 1 ano e meio como vendedor, e aí eu tinha entendido uma oportunidade de trabalhar com outro nicho de público-alvo, que até então o consórcio não explorava. O consórcio explora muito aquele perfil de varejo, consumo, aquela pessoa que quer comprar o primeiro carro, quer comprar o primeiro imóvel, não quer pagar juros. Esse é o público-alvo de consórcio. Só que eu entendi que esse produto também poderia ser trabalhado para o perfil investidor, que é aquele cara que quer pagar o consórcio, na hora que ele é contemplado ele tem a opção de vender essa carta, lucrar É bom mais dinheiro. numa ótica de investimento. De investimento. Uhum. Ou ele usa o consórcio como ferramenta de alavancagem. Eu quero comprar um imóvel, mas eu não quero tirar dinheiro do meu caixa. Eu vou comprar com o consórcio, alugo, o valor do aluguel paga a parcela. É uma maneira dele construir patrimônio usando o capital de terceiro. Seria isso, né? De um jeito bonito de falar hoje, mas Sim. na época eu não tinha ainda esse entendimento. Porque você não paga juros, né? Você não paga Em juros. consórcio. Então Exato. você se alavanca. E aí eu estruturei isso numa apresentação e comecei a levar para esse outro perfil, que era um oceano azul, né, que ninguém estava olhando para esse público. E aí o investidor olhava aquilo e comprava muito a ideia. E aí foi onde eu comecei a me destacar muito em vendas. E aí fui campeão de vendas durante 1 ano e meio. E aí eu comecei a fazer conta. Eu falei, poxa, eu hoje trabalhando como CLT, eu tenho uma remuneração muito boa, né? Que era aquela segurança, vale alimentação, tinha plano de saúde. Você achou o produto certo para vender e começou a se destacar e chegou num ponto de conforto. Chega no ponto de conforto. E aí eu falei assim, bom, se eu como CLT ganhava um percentual X de comissão, como representante você não tem esses benefícios. Você não tem o vale alimentação, você não tem FGTS, não tem nada daquelas garantias que um CLT possui. Só que eu fiz cálculo. Eu falei, bom, mas o percentual que eu recebo a mais, eu pagava todos aqueles benefícios e ainda me dava 2, 3 vezes mais de renda. Eu falei, poxa... Se você soubesse como administrar esse dinheiro da forma certa. Exato, né? Exato. Só que daí eu teria que ser PJ, Uhum. eu me tornaria um representante, não mais CLT, e é por isso que eles pagavam melhor, justamente porque você precisa administrar isso tudo. E aí eu falei, não faz sentido eu continuar como CLT, eu vou abrir a minha representação, até porque quando eu estava nesse formato CLT eu tinha que ter exclusividade da bandeira que eu atuava. E claro, algumas vezes você acabava tendo um conflito com outras administradoras, outras bandeiras que tinham uma condição melhor. E eu falei, se eu tiver todas as bandeiras, primeiro que vai ficar muito claro para o cliente que não é um conflito de interesse. Eu estou vendendo... O melhor para você. É o melhor para você. Sim. Aí eu falei, vou ser uma corretora, preciso ser uma corretora. E porque daí eu não deixo mais dinheiro na mesa quando o cliente tiver uma outra bandeira, eu atendo ele por outra bandeira também. Então acho que essa foi a minha principal virada de chave e eu não tive medo em fazer essa transição justamente porque eu já sabia do meu volume de vendas, a minha média, e eu já sabia que pelo volume que eu tinha, eu ia ganhar muito mais. Uhum. Então acho que esse foi o primeiro start para mim deixar de ser CLT, passar a ser PJ, mas até nesse momento, e olha que levou ainda mais 7 anos, eu fiz essa transição em 2011, de 2011 a 2018 eu ainda não entendi que eu não era só vendedor, que agora eu era empresário, e como empresário, como gestor, você precisa desenvolver outras skills em várias áreas, marketing, vendas eu já sabia, liderança, recrutamento e seleção, gestão financeira, mas como eu ainda não tinha equipe, não tinha um time, então, tudo bem. Mas eu ainda não tinha tido essa virada de chave de você não é só mais um vendedor. As habilidades que trouxe até aqui não vão te levar para o próximo nível. Então, fiquei assim até 2018. Então, você ficou lá alguns anos, né, como CLT, virou a chave e você entendeu que você virando PJ, corretor, você tinha um outro tipo de oportunidade, ampliava seu portfólio, então você foi dando passos, né? Parece que seu farol foi abrindo aos poucos, né, do tamanho do sonho que você poderia ter, né? Mas o curioso, você falou de 11 a 18, você ainda não tinha virado essa chave da questão dos skills para você estruturar um negócio maior, então era quase que um PJ autônomo, então. É isso aí, 100%. Você não estava pensando numa estrutura, crescimento e tudo mais. Não. Entendi, mas provavelmente você estava vendendo muito bem, estava confortável, né? Uhum. E em determinado momento você falou, agora vou criar um negócio maior. Aí qual foi essa virada de chave? Exato, vamos pegar as viradas de chave. A primeira virada de chave foi essa, né, eu saí de um regime CLT, da segurança, para algo mais
incerto, né? Que é a PJ. Beleza. De 2011 até 2018, e não é que eu não tomei essa decisão por questão de zona de conforto, porque eu nunca tive esse problema, sabe, de estar confortável. Eu sempre coloquei, sempre aquela história do preço e do prêmio, né? Às vezes, se o preço está muito alto, é porque o prêmio está muito pequeno, né? Então você tem que aumentar o tamanho do prêmio. E o meu prêmio sempre foi muito grande. Então eu sempre olhei muito para a recompensa e não pelo preço que eu estou pagando. Só que 2018, quando chegar 2018, eu entendi que eu não tinha um negócio, que eu era o meu negócio. E aí falei, poxa, como é que eu faço agora para ter um negócio de verdade? Aí vem aquelas dores. Poxa, se eu não estou trabalhando, logo eu não estou gerando receita. E tá tudo bem, tem pessoas que entendem isso e tá tudo certo, elas gostam de ser autônomas, né? Não querem outras dores de cabeça, não querem outras né? dores de cabeça, que são várias, né? Que eu não tinha nem ideia ainda do que estava por vir. Mas me surgiu essa dor. Falei, poxa, eu preciso criar um negócio. E se eu criar um negócio, por outro lado, e eu ensinar outras pessoas a fazer o que eu faço, eu também estou dando a oportunidade de outras pessoas a crescerem, terem sucesso, terem renda. Então, eu falei assim, eu não vejo por que não. Onde isso pode ser ruim. E aí eu me esbarrei com isso. E aí eu falei, poxa, agora para mim ser um gestor, eu sou vendedor. São outras habilidades. Eu não sei como recrutar, eu não sei como treinar pessoas, eu não sei de marketing, eu não sei como colocar meu conhecimento no papel. E aí começou a vir essas dores. Aí eu tomei uma decisão, em 2018, eu preciso deixar de ser o meu negócio e ter um negócio de verdade. E aí foi quando eu comecei a procurar sobre... Só em 2018, olha só, que eu comecei que virou essa chave, eu falei, preciso agora me desenvolver. Preciso buscar conhecimento em áreas que eu não tenho. Então, acho que essa foi aí que entra o conhecimento na minha vida, assim, o estudo mesmo. Muito legal. E a gente vai falar sobre eles, mas desse tempo, 2018 agora, 2024, 6 anos praticamente. Curioso, né? Acho que foi quase 6 anos essa primeira etapa e já tenho essa outra metade, né? Verdade. Como empresário, né? Construindo um negócio que não depende só de você. Foi de quanto para quanto isso, né? De números, de headcount, como que foi isso? Então, aí como que acontecia, né? Nessa época, 2018, eu tinha ali um valor em vendas vamos colocar empresa, porque era um CNPJ, mas era só eu e a Karen, né? Nessa época. A Karen, assim, a gente vai chegar lá, mas a Karen é esposa do Gisele. A Karen, eu falo, né? Que ela hoje... Sócia em tudo. Ela é sócia em tudo e ela é responsável por 50%, eu falo 50-50. Porque ela foi aquela pessoa que, sabe aquele trilho desgovernado e vem alguém e te coloca no trilho? Essa é a Karen na minha vida, né? Então, foi muito importante, até porque quando eu criei um relacionamento com a Karen, você passa a ter outro foco, né? O foco, poxa, casei agora, quero ter filhos, deixa eu focar aqui nos negócios, que é isso que os grandes empreendedores eles fazem. Então, até 2018... eram só vocês dois, Era né? só nós... Era só eu e a Karen, né? 2011 até 2018 ela fazia mais a parte administrativa, eu ficava mais na parte comercial. E aí 2018 a gente tinha então esse volume, né, de vendas, eram 4 milhões por mês aproximadamente. E aí em 6 anos a gente construiu um negócio que esse ano passou de 310 milhões, né, em vendas, nosso negócio. Já esse ano de 2024 a gente deve passar aí facilmente aí de meio bilhão. Né? Caramba, quase dobra. Quase dobra. Por quê? Porque a gente veio, nesses 6 anos, a gente vem aprendendo muita coisa, né? Veio estabelecendo processo, aprendendo a lidar com pessoas, ajustando o produto. Então eu falo, a gente cresceu no meio do caos. E tua taxa de conversão deve estar melhorando, né? Muito. Então assim, a gente veio crescendo no meio do caos, porque eu sempre fui muito mais fazejamento do que planejamento. Eu não sou um cara muito bom em planejamento, mas eu sou muito bom em fazer, em executar, ter boas ideias, me conectar. Eu sou um empreendedor, né? Eu não sou aquele cara, o gestor nato. Mas isso você contrata, traz pessoas que são tão boas quanto você para te ajudar nisso. E então assim, esses 6 anos tem sido incrível e um crescimento exponencial que é reflexo do que eu acredito assim ser vários pilares dentro de uma jornada de um empreendedor que você precisa ter para você realmente assim transcender os seus resultados. Então E esses pilares, né, que foram sendo construídos à medida que essa jornada de conhecimento, né, foi agregando tudo isso, porque quando eu converso com grandes empreendedores aqui no podcast,
né? Tem um lado, né, muito claro que é a evolução da pessoa e dos seus conhecimentos, tanto de hard skills como soft skills, né, que é o conhecimento técnico, mas o conhecimento humano, que tem que caminhar junto com o crescimento do negócio, porque senão você virou gargalo, né? Então tem o seu crescimento e a tua complementaridade trazendo gente que vai fazer o que você não é bom, né? Quais skills você acha que você melhorou e não teve que necessariamente complementar? Tanto hard skills como soft skills? Sim. Cara, foram muitas. Então vamos lá, vamos falar primeiro da parte... Nossa, é que são tantas pra mim. Por isso que eu falo, a tua renda, ela cresce de acordo com o seu crescimento pessoal. Sim. Não tem jeito. Há uma relação muito próxima disso. Então assim, ó, na parte técnica, eu era vendedor. Entendi que eu precisava ter um negócio, uma empresa. Aí eu precisei desenvolver habilidade de marketing, precisei desenvolver habilidade de gestão financeira, recrutamento e seleção. Poxa, mas era você que recrutava e selecionava? No início sim, mas você traz daí parceiros, empresa de RH, Hunter, mas você não precisa ser a pessoa que vai fazer, mas você precisa saber cobrar. Então fui entender um pouco sobre recrutamento e seleção, liderança, e aí você vai desenvolvendo todas essas habilidades que são treináveis, né, que são hard skills. Já na parte de soft skills, que são as partes mais comportamentais, cara, inteligência emocional. Eu sempre fui um cara que tive muita resiliência, sempre fui persistente, mas tinha algumas coisas ainda que faltavam, né? Saber lidar ali com as emoções é muito importante para um empreendedor, né? Inteligência emocional. Principalmente no dia a dia com o time. Principalmente no dia a dia com o time, porque uma coisa é o seguinte, né? Quando eu sou vendedor, eu lido com as minhas emoções. E quando eu sou um empresário, além de lidar com as minhas emoções, eu preciso lidar com as emoções dos outros. Você é praticamente um psicólogo. Então imagina, é problema todo dia que você recebe, né? Você é bombardeado de todos os lugares e você precisa saber gerir isso. E aí, cara, assim, então foi um desenvolvimento nas duas áreas ao mesmo tempo. Por isso que eu criei a prática de estudar bastante, né? Estar em cursos, ler livros, ouvir vários podcasts e é impressionante, porque a sua renda, ela acompanha o seu crescimento. Ou não, né? Ou o teu não crescimento limita o crescimento do seu negócio. Eu acredito Totalmente. muito nisso, principalmente em empresas que estão em crescimento, que têm empreendedores que têm esse aprendizado de não ser mais o gargalo, né? Eu sempre vejo que o limite da empresa é normalmente o principal defeito do empreendedor, que ele não consegue destravar, sabe? E parece que como se fossem fases de videogame, você fica, né, parado numa etapa e não sai daquilo enquanto você não tiver uma reflexão, um autoconhecimento para lidar com aquilo, né? Hoje eu tava... na verdade, esses últimos dias, né, por conta de algumas mudanças que eu tô fazendo no meu negócio principal, né, que tem algumas dezenas de pessoas, mas eu tava falando com um dos heads de área do meu negócio, falando, cara, o ônus e o bônus do líder é que parece que a gente tá sempre com um alvo nas costas, no sentido de a gente tá sempre sendo olhado comportamentalmente, então é uma palavra errada, um olhar torto, né, um exemplo errado que a gente dê para o nosso time, a gente pode construir ou destruir cultura do nosso negócio, né? Então, é quase que assim, uma autovigília diária que a gente tem que ter conosco para ser líder, né? Você sente isso? Cara, totalmente. E o líder, ele acaba sendo o exemplo, né? Exato. Você precisa liderar pelo exemplo. E agora há pouco a gente estava gravando um podcast aqui, né? E o Vinícius falou, o líder, ele não é o cara que não desabafa. É que você não pode desabafar, porque senão você demonstra fraqueza, muitas vezes, né? E a máxima do líder é sempre levar o problema para cima. O que é o problema para cima? É você ter um mentor. Né? Alguém que está acima de você, tudo bem, você vai levar uma dor, uma dificuldade. Então o líder, ele tem um papel ali muito solitário. Mas ao mesmo tempo ele tem que ser a força, o exemplo.
Então, dia a dia, cara, não tem jeito, né? Eu participei já de grupos de peers, né, de pares, né, de empreendedores. Existe, né? É que hoje a gente está falando de grupos como os que você participa de mentorias e tudo mais, mas lá atrás, mais de década para trás, quando esses grupos dos empreendedores famosos não estavam formados, você tinha Young Presidents Organization, Executive Club, Vistage, que são grupos com metodologias próprias e capítulos pelo mundo inteiro que agrupam 8 a 12 pessoas não concorrentes entre si para seguir um framework de autorreflexão e mentoria entre eles, se reunindo de forma constante. Então não é diferente disso, mas de uma forma quase que em franquias mundiais, né, com grupos espalhados. E eu participei de um que, na verdade, eu cofundei um desses grupos em 2008, e esse grupo durou de 2008 a 2018, chamava GEMP, Grupo de Empreendedores. Então, alguns founders da indústria imobiliária, de incorporação imobiliária, outros de startups, então empresas multimilionárias ou bilionárias, todos ajudando entre si com um método, né? E por que a gente falava naquela época, e reflete muito o que você falou, a solidão do empreendedor, né? A gente fala hoje muito sobre a vulnerabilidade, que a gente tem que, né, mostrar a vulnerabilidade. Eu até concordo, né, que a gente tem, mas existe um momento, né, que tem coisas que você não consegue trocar, né, você tem que trocar com outros pares que vivem os mesmos desafios, talvez em negócios diferentes, né, que é um pouco sobre grupo de mentoria ou quem já fez e pode ensinar, né? E me identifico muito com isso, nessa questão da solidão do empreender muitas vezes, né? Sobre cultura, né, Jussiel, foi fácil você construir a cultura da Monteu? Não foi fácil e, cara, assim, ó, eu nem tinha clareza do que era cultura. A palavra, o que era no negócio, né? O que era a palavra cultura, mas hoje a gente criou um código de cultura. Quando eu entendi o que era, a parte boa que foi no início, né? Porque geralmente uma cultura você forma ali com os 10 primeiros colaboradores, né? Depois fica muito mais difícil de você ajustar. E aí, dentro dos conhecimentos que eu buscava, né? Eu ouvi um podcast, inclusive um podcast do Marcelo Germano, ele falando sobre cultura, como criar um código de cultura, trouxe o exemplo das APOS. Sim. Né? Então, eu zerei o podcast do Marcelo Germano, falei, como que é a vida, né? E eu falei isso no podcast dele. Que eu falei, cara, eu comecei o meu processo de aprendizado ali próximo de 2018, ouvindo seu podcast. Olha só. E 6 anos depois, eu estava na posição de ensinar, né? Porque daí eu fui entrevistado por ele, e aí a gente trazendo ali todo o que a gente havia feito para chegar onde a gente chegou. Então, assim, eu falei para ele, pô, sou extremamente grato. E uma das coisas que eu ouvi lá no início do podcast dele foi justamente sobre como criar um código de cultura. Eu lembro que eu peguei aquilo ali e falei, vou criar um código de cultura. E aí eu coloquei de fato ali os meus valores, meus comportamentos, o que eu esperava, o que eu queria, o que eu não queria. E no início é muito difícil você construir isso, mas depois fica muito fácil de você tomar decisão. Então hoje, lá na Monteu, por exemplo, eu falo, a gente só contrata, a gente não demite de ninguém. São as pessoas com seus comportamentos e atitudes que saem porque nós temos um código de cultura. Então, se você quer ser contratado, olhe para o código de cultura. Se você quer ser promovido, olhe para o código de cultura. E se você quer ser demitido, olhe para o código de cultura. Então, se ela tem clareza do que pode e o que não pode, e automaticamente ela vai contra o código de cultura, ela que está dizendo que não quer fazer parte da nossa empresa. E tira um pouco do peso das costas de determinadas decisões de quem fica, quem promove e tudo mais, porque você tem uma regra muito clara, né? Que a cultura rege. Isso, cara. E assim, cara, é incrível, porque hoje, de fato, a gente conseguiu criar um ambiente, ali uma empresa onde as pessoas querem estar, elas gostam de estar, é uma energia muito positiva, e você vê que os comportamentos, elas acabam sendo, de fato, reflexo do dono, né? Então, eu falo, se você vai num lugar que você é mal atendido, a empresa é reflexo do dono. Não adianta vir essa história, não, eu entendo que era o funcionário que estava ali, ele é arrogante. Cara, mas quem está olhando para essa empresa? Será que Qual é o exemplo, né? Qual é o exemplo? Será que também o dono daquela empresa não distrata os colaboradores e por isso eles também têm esse comportamento? Claro que é normal, às vezes você tem um funcionário que ele não se ajusta ali à cultura da empresa, mas o empreendedor ele vai olhar para isso muito rápido e falar, poxa, não, se atendimento faz parte da minha cultura, um bom atendimento, eu não vou ter pessoas na minha empresa que não dão um bom atendimento. Então,
cara, a cultura, ela levou um tempo para ser formada, tá? E a gente levou aí, porque assim, eu não entendi ainda 100%, né? Eu sabia o que eu queria, o que eu não queria, mas também não foi da noite pro dia. Eu falo que a gente ajustou nossa cultura, a gente começou ali em 2018, mas foi nos últimos, talvez, 6 meses. 6 meses, Nos últimos contando 6 agora? meses, contando agora. É mesmo? Exatamente, que a gente de fato acertou a mão, né? E entendeu, né, a importância da cultura. Porque assim, no começo, você acha que você tem uma cultura, e eu achava que eu tinha uma cultura. Até eu entender que eu tinha uma cultura doente. Né, em alguns pontos, sabe? Eu sabe aquelas entendo. coisinhas que você vai aceitando, que você fala assim, poxa, não é tão a ponto assim de eu tirar alguém, porque, poxa, é uma pessoa que entrega resultados. Vai fazendo concessões. Você vai fazendo concessões. E aí, cara, só que isso daí, aí você não vai deixando, vai Sei deixando, como vai é. deixando. Aí chegou um ponto que eu peguei e falei assim, não, agora nós vamos realmente, não tem mais concessões. E aí eu comecei a cortar. Então, assim, teve uma queda que foi natural, né, Sim. em termos de resultado, só que depois a gente explodiu e É uma continuou poda crescendo. para crescer mais forte, né? Muito do ponto mais de forte. Isso é curioso. Eu já passei por situações similares de o crescimento financeiro do negócio mascarar uma cultura que estava ficando doente, né? Porque você vai olhando o resultado, aquele entrega, mas aí eu lembro uma vez que eu li uma frase que fala assim: quando você não tem um código de cultura, uma cultura muito bem estruturada, a cultura ela vira os piores comportamentos que você vai tolerando que acontecem. Como empreendedor, você vai deixando, isso se acumula e vira uma cultura tóxica inevitavelmente, porque vira uma cultura das pessoas que entregam resultado se auto-justificarem seus comportamentos, silos, panelas, rádio peão, né, injustiças e por aí vai, e chega um ponto que você fala, cara, por onde eu começo a arrumar essa casa, né, tô ganhando dinheiro, mas eu mesmo não me sinto feliz no meu próprio negócio, né, não acontece isso? Totalmente. E, cara, só que assim, ó, quem tá ouvindo a gente aqui ainda que não colocou a cultura na frente, eu posso te falar com a maior tranquilidade. No início dói um pouco, mas depois você cria um negócio. Então, eu falo assim, ó, o cara de resultado que não está aderente à cultura, talvez ele é muito bom para você no curto prazo. Tá? E talvez você até precise dele nesse início até você ir fazendo essa transição. Para não cair a casa, né? Para não cair a casa. Né? Também não vai falar amanhã, tem uma cultura doente, vou mandar todo mundo embora. Monta uma ONG, né? Claro que tem os que é inegociável, né? Mas assim, o cara que tem a cultura aderente ao teu negócio, no longo prazo, ele traz muita solidez. Né? Então, se você quer ter um negócio de longo prazo, você precisa olhar para sua cultura e não apenas para o resultado que aquela pessoa te traz quando ela não está aderente à sua cultura. Então, hoje, de fato, eu vejo na Monteio uma empresa muito sólida, que não para de crescer, e hoje as pessoas que estão ali realmente são guardiões da cultura, e a cultura ela atrai ou ela vai repelir. Então, hoje, eu achei muito curioso que você falou de 6 meses para cá, porque eu achava que isso já era um processo de mais tempo, né, da construção da cultura de forma estruturada, mas então eu imagino como porque como a empresa não para de crescer, eu imagino como você cresceu com dores dentro de casa, né, Total. E com resultado, mas com dores, beleza, 6 meses, e do jeito que você está falando, hoje parece que você olha uma outra fase da empresa que se destrava, que é de perpetuar, né? Com toda certeza. É que assim, ó, a gente eu só comecei a entender o que era cultura mesmo, eu acho que foi 2020, 2021, ter esse entendimento do que era uma cultura. A dor ficou tão grande que você falou, tenho que me mexer, né? Tenho que me mexer. Então a gente vai ajustando, vai crescendo, aí tem pessoas que já estavam mais antigas, e aí você vai ajustando. Só que quando eu tomei 100% de clareza que, poxa, eu ainda não estou agindo conforme o que eu coloquei no meu próprio código de cultura. Então eu preciso agora realmente colocar a cultura à frente. E aí, claro, você chama as pessoas, você dá ali vamos dizer assim, uma chance de mudança. Um voto de confiança. Quer dizer, comunica claramente, né? Sim, porque isso é justo, né? E aí, foi esse caminho que a gente seguiu. Legal. Então, hoje eu posso dizer, assim, com segurança, hoje de fato a gente tem uma cultura, né, muito bem desenhada, muito bem definida. E cara, agora é só replicar sucesso.
né? Vai ter ali as dores, né? Mas no ponto de vista cultura, a gente tá com uma cultura muito bem desenhada. O farol só aumenta o horizonte, assim, né? De onde dá para chegar, né? Total. Jussiel, antes de virar o capítulo aqui para um outro tema, o que você acha que foi a maior, ou o que você lembra como uma das maiores dores que você teve no negócio de tomada de decisão ou de momento difícil, assim? O que te marcou na trajetória como um fato que você teve um grande obstáculo? Cara, eu acho que foi... Eu acho que foi principalmente em 2018 mesmo, né? Quando eu fiz essa transição de vendedor para empreendedor, eu me deparei com a falta de conhecimento, né? Então eu tinha vontade, eu sabia o que eu queria, mas eu não tinha conhecimento. Então esse processo de aprendizado, de estudo, desenvolvimento, eu não estava habituado com isso, nunca gostei de estudar, mas fiz aquela história, porque o preço era menor do que o tamanho do prêmio que eu tinha estipulado para mim. Então esse foi um grande desafio, porque você imagina, eu tive que aprender a lidar com pessoas, lidar com as minhas emoções, com as emoções dos outros. Eu já tinha uma responsabilidade, não era mais só sobre mim, era sobre outras pessoas que também estavam deixando seus empregos, né, muitas vezes para vir trabalhar junto comigo, nesse processo. Então eu acho que assim, foi o processo mais difícil. Eu nem posso dizer que a pandemia foi um processo difícil. Porque isso é para todo mundo, né? Foi para todo mundo. Ou para grande parte. Né? E a gente se ajustou muito rápido a isso. Então, eu acho que o maior desafio, eu diria que foi esse de 2018, quando eu fiz essa transição. E eu acho que quando a primeira vez que a gente foi traído também, sabe? No negócio, assim, de você confiar em algumas pessoas e essas pessoas passarem por cima de alguns valores que são importantes para você. Então, toda vez, eu falo que os maiores desafios que eu tive são desafios que eu não sabia como lidar com esses desafios. Então, por exemplo, poxa, deixei de ser vendedor, passei a ser empreendedor. Eu não sabia como lidar com isso. Então, teve a dor natural de eu passar por esse processo. Da, entre aspas, ignorância, de não saber, suportar a dor, aprender e seguir em frente, né? Exatamente. E aí, quando acontece um segundo evento como esse, você fala, poxa, eu também nunca lidei com isso, só que a minha capacidade de reação ela é muito rápida. Uhum. Às vezes isso dura... Porque, vamos lá, todos temos altos e baixos, né? Só que a grande diferença está na capacidade que cada um tem de não permanecer naquilo por muito tempo. Uhum, concordo. Sabe? A capacidade de reação, eu acho que isso, de fato, acaba diferenciando o grande empreendedor daquele empreendedor mediano. Sim. Ele já sabe que ele tem altos e baixos, tá? E eu vou dizer que é muito mais alto do que baixo. Então, essa história, só estou tendo baixos, talvez o teu foco está direcionado em problema. Uhum. Né? Só em problema, que tudo dá errado, que nada dá certo. Sim. Tem até uma questão de foco mental de onde você está olhando, né? Exatamente. Uhum. Então, eu sou o tipo de cara que quando acontece algum baixo comigo, claro, como qualquer ser humano, você fica chateado, só que eu olho para aquilo hoje e é o significado que eu dou. Eu falo, beleza, me aconteceu isso, porque o que causou isso? E como eu posso fazer diferente para crescer em cima disso que aconteceu? E eu sempre cresço 5, 10, 20 vezes mais. Então, toda vez que acontece um evento de muita dificuldade, como eu reajo àquele problema, eu cresço 10, 20 vezes mais. Que foi o que aconteceu em 2018 e foi justamente o que nos levou a estar onde a gente está. Agora, aí eu entro nesse capítulo, né, de mentoria, aprendizados e saber usar os aprendizados e essas lições todas que você tem, que eu acho que é um dos grandes pontos que eu quero conversar aqui nesse episódio, né? Eu brincava antes da gente começar a gravar, até com o time aqui de produção, falava, nossa, pra mim o Jussiel é a versão moderna do Napoleon Hill, no sentido de... Só que o Napoleon Hill não era necessariamente de aplicar, ele estudou muita gente, viu os denominadores comuns do sucesso e tudo mais, né? Mas o que me chama a atenção no seu caso é que, de fato, não é uma conversa, né, que dá uma boa palestra ou que dá uma boa entrevista, né? Você aplica isso na sua vida, no seu negócio e claramente você consegue filtrar os conhecimentos que você estuda e que você é mentorado e coloca em prática. Uhum. Mas para mim, o X aqui que eu queria ouvir de você e aprender também com você é como
pegar esses conhecimentos e colocar em prática de uma forma sistêmica? Porque imagina assim que você deve ter tantos aprendizados que como você sabe a hora de colocar em prática um conhecimento específico que você aprendeu? Bacana. Cara, eu não sei se o que eu vou te responder exatamente você tá me perguntando, mas você pega igual ontem, né? A gente foi bombardeado de muito conteúdo. Tem muita coisa, assim, ó, raramente hoje eu ouço alguma coisa diante de todo o conhecimento que eu já tenho, que eu já adquiri esse tempo todo, que é a bala de prata. Então, sim, hoje você e tem não existe, né? Não existe. E chega uma hora que você tem tanto conhecimento que você vive de insights. Só que é um insight combinado com o conhecimento que você já tem que te leva realmente para um nível, para um outro patamar. E com aquele problema daquele momento. Que destrava. Exato. Uhum. Só que tem muita coisa. Então, se pegar, por exemplo, o evento de ontem, que foi muito bom, eu tive muita informação, só que eu descarto muita coisa, porque eu falo, cara, isso não tá no meu radar, isso não tá no meu foco, e se eu quiser implementar tudo o que eu tô ouvindo aqui, eu vou... Perder o foco. Vou perder o foco. Uhum. Então, tem uma máxima que eu digo, muita água mata afogado, pouca água mata de sede. Sim. Tem que ter um equilíbrio. Então, comece fazendo o seguinte, colocando assim, qual que é o próximo passo que eu preciso? E o que vai fazer a maior diferença, né? Exato. 80-20, né? 80-20. Então, assim, o que é prioridade, o que é importante, o que não é tão importante. Então, de tudo que eu estava ouvindo, eu falava, olha, se eu pegar isso daqui, no momento que eu estou atualmente, eu vou crescer 10, 20, 30, 40%. Pô, e essas outras informações não é para agora. Então, isso daqui não vai me servir por enquanto. Então, eu sempre acho que assim, você ter clareza de onde você está, onde você quer chegar e o que você precisa fazer para ir para o próximo passo. E esse próximo passo, você fala, por exemplo, hoje eu estou trabalhando, vamos dar um exemplo aqui, 5 canais de vendas. O meu foco esse ano é abrir mais 3 canais de vendas. Para eu abrir 3 canais de vendas, eu vou precisar me especializar nesses 3 canais. Então imagina que um desses canais seja, poxa, eu não estou explorando o digital, por exemplo. Poxa, então tá. Então para mim ir pro digital, eu preciso aprender sobre digital. Com quem eu posso aprender? É um livro, então eu vou comprar um livro. Poxa, eu vou ver um podcast? Existe um curso? Existe um curso. Quem que é a empresa que é especialista nisso? Então a empresa. E aí você direciona o teu foco e o teu aprendizado para aquilo que já vai te trazer um grande crescimento. E aí você não pode se distrair, porque daí daqui a pouco vem um outro, pô, mas você sabia que estar em eventos também é um grande canal? Poxa, então peraí, também preciso estar em eventos, mas isso não estava dentro do plano original. Do teu plano original de ser 3 canais, ele já vai para um 4º, 5º. E a gente se pega muito com essas coisas, então o empreendedor ele não pode se distrair. Então hoje é isso que eu faço, eu coloco ali qual que é o meu plano, tá, de crescimento, e aí eu procuro direcionar meu foco, minha linha de aprendizado, de conhecimento em cima daquilo. Então quando eu vou numa mentoria, então por exemplo, eu sentei lá com o Joel J, fiquei 40 minutos com ele. Poxa, eu sei que hoje, que está no meu radar esse ano é o quê? É branding pessoal, construir autoridade, influência para eu ser a cara do meu negócio. Então esse ano eu vou lançar livro, aí eu criei um plano, eu vou lançar livro, eu vou participar dos principais podcasts, né? E já entrou dentro da estratégia participar do seu podcast, que é um dos maiores podcasts do Brasil. Eu vou participar de vários podcasts, eu vou startar o livro. Quais são as ações que eu preciso fazer para ser mais influente, para ser mais conhecido, para isso ajudar a impulsionar o meu negócio? Então, quando eu sentei do lado do Joel J, embora ele trouxe uma aula lá de várias coisas de canais, olha só, a tentação, ele trouxe lá. Ele te deu muita água. Ele me deu muita água. Ele me mostrou lá, a aula dele foi incrível. E eu sentei com ele e falei, Joel, porra, você se superou, hein? Ele trouxe lá 12 canais de venda que eu não tenho dúvida que aquilo ali vai fazer aumentar talvez 10 vezes meu faturamento. Não tive a menor dúvida. Ele perguntava no final assim, quem vai fazer isso? Vamos lá, levanta a mão. E eu quietinho ali. Por quê? E aí você começa com aquele sentimento. Falei, cara, eu tô me afogando. Tá com muita água. E realmente você fica ansioso. E aí você quer sair fazendo tudo. Aí eu peguei e falei, não, foco. Meu foco ainda não tá nisso daqui. Daí eu sentei do lado dele e a gente começou a conversar. Eu falei assim, Joel, preciso você dar uma olhada aqui no meu podcast, ver como é que tá, os cortes e tal. Hoje o Joel J é o número 1 do Brasil no Spotify, no YouTube. Então, olha só, é o mentor certo para me ajudar a tracionar o meu canal no podcast. E aí ele abriu ali o podcast junto comigo e foi. Ou seja, meu foco tá direcionado.
Porque nesse formato de construção de autoridade que beneficia a sua imagem pessoal, que faz parte desse plano do ano, quais são as ações práticas que eu posso fazer e que é executável? Exatamente. Então, primeiro passo. Você direcionou a mentoria? Direcionei. Primeiro passo, adquirir o conhecimento. Adquirir o conhecimento é o conhecimento direcionado. Beleza, agora eu preciso tirar dúvidas. Com quem? Com quem fez, com quem passou por onde eu tô passando. Aí é onde eu pego o mentor, falo, me tira dúvida sobre isso, isso, isso. Eu fiquei tentado a perguntar pra ele, poxa, esses 11 canais, se eu fizer isso daqui, poxa, realmente eu vou... Mas não tá... Vai ocupar espaço mental que agora tem que estar com menos coisas, né? Exato. E aí o empreendedor, ele é cheio de ideias, ele vê tudo, ele quer sair fazendo tudo, só que isso é distração. São muitas distrações. Por mais que esteja aderente com o seu core business, com o seu negócio, mas acaba sendo uma forma de você se distrair. Então, o que eu costumo fazer é isso, é entender assim, que eu vou em lugares que eu vou ser bombardeado de muita informação, mas eu preciso direcionar o meu foco naquilo que eu preciso desenvolver naquele momento para ir para um próximo nível e deixo isso guardado para um outro momento. Sem citar, obviamente, nomes para a gente não ser indelicado, mas você vê pares seus nesses grupos de grandes mentores que não custa barato estar, né? E obviamente... Sim. Mas você vê gente que se afoga? Não, o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. A galera sabe aquele assim, pô, é muita coisa, tô com a cabeça fritando. E aí você tem que ser o mentor de ajudar os caras a filtrar. E eu falo assim, cara, vamos lá. Faz o seguinte, ó. Tenta pegar 2 ou 3 coisas de que serve pro momento que a tua empresa tá passando e aplica. Porque se for querer aplicar tudo, cara, você vai ter muita distração. Porque a energia deve ser tão alta que a empolgação, ela pode às vezes passar a razão, né? E Totalmente. Aí pode ser um problema, né? Totalmente. E às vezes você precisa de uma coisa só. Não, eu vou dar foco numa única coisa. Mas é aquela coisa que se eu focar toda a minha energia vai me levar para um próximo nível. É essa que você tem que colocar seu foco. Então, para mim, o grande aprendizado disso que você está falando, de você investir nas mentorias e tudo mais, é a habilidade de traduzir o que você aprende com o que você precisa fazer naquele momento específico de forma focada, né? É isso aí. É uma grande lição isso, eu acho, né? Exato. E tomar esse cuidado, né? De não ficar indo em muitos eventos, em muitos cursos, porque senão daqui a pouco você também está se afogando de informação. Sim, obesidade mental. Obesidade mental. E aí você não consegue... Cara, você não consegue decolar. Então eu direciono mesmo o foco naquilo que eu preciso desenvolver, tiro todas as minhas dúvidas e depois aí vem esse pilar do que? Execução. Agora eu preciso colocar em prática. Porque não adianta também eu só ter o conhecimento se você não coloca em prática. E eu sou um cara muito bom de execução. Isso é interessante, né? Que você falou assim, o que é importante agora, mas não é só o que é importante, mas que vai ter o maior múltiplo de retorno, né? Então aqui, não só o Pareto, né, do 80-20, mas assim, qual é a maior alavanca que eu tenho que focar agora que vai me trazer resultado, né? Porque eu vejo tanta gente que consome conteúdo, paga caro para ter os mentores, mas não consegue aplicar. Né? As pessoas e às vezes eu acho que o excesso de conhecimento e de inteligência às vezes é um problema, porque às vezes a pessoa fica tão afogada no pensamento e na concepção das coisas que não consegue aterrissar, né? Tem muita gente que é assim, né? Muita gente, muita. E cara, assim, a galera dispersa, né? Uhum. Dispersa, porque é muito fácil se dispersar com muito conteúdo e você querer sair executando tudo de uma única vez, e aí você não faz nada direito, né? Se você fosse elencar, eu não vou falar em números, senão vai ter que forçar um número específico, mas os conselhos com esses mentores que mais te marcaram, o que te vem, assim? Cara, é que assim, ó, é que depende muito do momento que eu tô passando, né? Então, assim, aí já vem uma outra parte, né? Assim, eu só sento pra me aconselhar quando eu tô precisando de alguma coisa muito específica, né? E hoje a gente tem uma abundância aí de mentores. Então, cara, então você pega, por exemplo, quando eu tava passando por uma dificuldade de escalar, né? De escalar o nosso time comercial. E aí, em conversa com o Leonardo Castelo, que hoje é o maior franchise do Brasil, né? São mais de 8 mil franquias, o nosso negócio também é uma franqueadora. E aí uma das coisas que ele falou, cara, você precisa estar rampeando, você precisa criar uma máquina de rampear vendedores. Igual você faz cliente, você precisa estar rampeando vendedores o tempo inteiro. Você vai ter turnover, muita gente não vai
está aderente ali à sua cultura. Então, se você não tiver uma máquina de recrutar, rampear vendedores o tempo inteiro, você não vai crescer, você não vai escalar. Você tá com uma máquina de vendas de um lado, de canais de aquisição, né, de leads e de vendas, né? Mas você pode não rampar a força de vendas para fazer aquilo, a demanda que tá chegando a acontecer e converter, né? Totalmente, total. Então, por isso que eu falo assim, são vários conselhos, mas os conselhos eles vêm em momentos que eu estou precisando muito, alguma coisa que eu estou precisando muito. Então, por exemplo, como eu tive essa situação aí, que foi um caso de, poxa, eu tava crescendo, e aí a gente acabou tendo uma questão lá de pessoas que passaram por cima dos valores, e aí você passa por aquela situação, poxa, fui traído e tal. O que eu faço, O que eu faço e tal. E aí você vai se aconselhar. Aí um dos mentores que eu me aconselhei, ele, pô, você imagina, né? Eu tenho uma empresa, assim, comparada ao tamanho da empresa dele, que tem mais de 30 mil pessoas, imagina o quanto que esse cara não passa por isso. Você vê que ele já desenvolveu essa musculatura. Sim. E aí, conselho, para aquele momento. Cara, e aí, você tem vários negócios, são mais de 30 empresas, mais de 30 mil colaboradores, pô, você não é traído? Ele falou, cara, o tempo todo. E eu falei assim, e aí? Aí o conselho dele, ele falou, Gisele, como gestor eu aprendi que existe duas maneiras de você ser gestor. Um é confiando em todo mundo e o outro é desconfiando de todo mundo. Ele falou, e eu escolho a primeira opção todas as vezes. Claro que tem alguns departamentos que são mais sensíveis, que você vai colocar um ponto de controle maior, como por exemplo um financeiro. Só que eu abro a porta para todo mundo e efetivamente algumas pessoas vão fechar essa porta. Mas tem muito mais gente boa do que gente ruim nesse mundo. Só que se eu trato com esse cara que é de confiança, com uma desconfiança, cara, não vai funcionar. Então ele falou, imagina a mesma coisa num relacionamento. Você pode escolher confiar no seu cônjuge, você pode escolher desconfiar. Qual a relação que você quer ter? E eu falei, puxa, cara, olha... Então assim, olha que conselho. Então é difícil eu te falar assim, qual foi o melhor ou pior conselho. Eu sei que assim, todos os conselhos são muito bons dentro do momento que eu tô passando. Mas eu vou me aconselhar com quem pode de fato me dar o conselho. Então naquele momento, era um empresário que tem mais de 30 negócios, todos são bem-sucedidos, tinha acabado de vender uma empresa por 2 bilhões, e eu falei, cara, esse é o cara certo para me aconselhar, por quê? Porque ele tem mais de 30 mil pessoas. Poxa, eu tenho um time muito pequeno, e imagina a quantidade de vezes que ele não foi traído. Só que quando você conversa e ele te traz esse ponto de vista, você fala, cara... Entendi. É isso. Cara, virou assim uma chave. Eu falei, beleza, eu vou entender. Agora sim, eu já entendi que faz parte do processo Isso acontecer. E vai acontecer mais vezes. E vai acontecer mais vezes. Só que agora eu já vou enxergar isso de uma outra perspectiva. Tá tudo certo. Eu escolhi viver confiando. Vira uma chavinha. Vira uma chavinha. Muito legal. Então, cara, assim, grandes conselhos assim que eu tive, assim, foram vários, né? Se eu fosse anotar ali todos, com certeza daria um livro, mas eu acho que mais importante de qual conselho é saber com quem você está se aconselhando. Muito legal, muito interessante. Sabe, você estava falando tudo isso e eu lembro assim, quando eu era muito mais jovem, quando eu comecei a empreender mais de 20 anos atrás e tal, a gente olha os grandes empreendedores, né, parecem inatingíveis e parece que eles não passam pelos... A gente acha nossos problemas às vezes tão grandes na nossa pequenez e ainda começando, escalando, e fala, nossa, não é possível, a gente se vitimiza às vezes, né, e olha para os grandes pessoas de sucesso e acha que chegaram lá, né, que não passaram por menos problemas, e pelo contrário, souberam superá-los, né? E hoje, quando eu sempre falo assim, que quando eu vejo empresários de sucesso, claro, né, dentro da ética, dentro da cultura correta, tem que admirar, né? Porque nunca a trajetória é sem grandes obstáculos para chegar lá, né? Totalmente, totalmente. Cara, eu acho que assim, cada um é a experiência, né, de vida de cada um, e eu procuro sempre explorar dentro daquilo que, de fato, assim, ele tem o melhor para servir, né? Então, o mentor é isso. É você, por isso que eu falo para todos, tenha mentores, né? Porque ele está 10 anos à frente de onde você deseja passar, onde ele errou, você não precisa errar, onde ele acertou, você vai acertar. Aprender com os próprios erros é muito bom, mas aprender com os erros dos outros é muito melhor. Sim. Não, e às vezes não é um próprio erro, né? Às vezes é um obstáculo que você não consegue enxergar como destravar e vem aquele insight naquele momento certo, né? E óbvio que você tem que estar também no ponto de conseguir absorver e saber como que se aplica a lição que você aprende, que é muito do que você falou, né? O foco, né? E fazer o quê e ter o mentor certo, né?
Juscel, quando eu passei pelo seu podcast, eu lembro que você falou sobre os seus aprendizados que você consegue hoje, né, sistematizar em pilares, né? Sim. Do sucesso e tudo mais, né? Como que você falaria para a audiência, assim, que são esses pilares dos seus aprendizados? Legal. Então, eu identifiquei assim, a gente já também tá com, acho que quase 80 episódios e passou por pessoas de todos os departamentos, bilionários, milionários, todas são pessoas de sucesso. E eu sou aquele cara que eu aprendo muito e eu comecei a procurar padrões, né? O que torna essas pessoas diferentes. E eu descobri que, assim, eles têm... todas essas pessoas têm esses padrões, né? Que são pilares. Eu acrescentei um recentemente, que não estava, talvez eu vou acrescentar mais. O método aumentou, né? O método aumentou. Vai estar no livro? Vai... Cara, no livro que a gente vai lançar agora, ele só vai estar... A gente extraiu os insights, os melhores insights de cada convidado. Ah, tá bom. Tá? Lá não vai estar... Eu acho que na minha entrevista, sim, porque a minha entrevista também, que você me entrevistou, né, dentro do meu próprio podcast, eu acho que tá, assim, esses pilares, né? E eu adicionei mais um recentemente. E o primeiro que eu acrescentei é o significado que você dá para as coisas. Né? O Tony Robbins, ele fala isso. Então, você imagina assim, ó, acho que você já ouviu falar desse exemplo de duas crianças, né, que o pai foi ali, deu um tiro, se matou na frente dos próprios filhos, matou a mãe, e as duas crianças viu aquilo e foram ver lá depois de 18 anos depois, um era um presidiário, o outro era um médico muito bem sucedido. E aí foram entender. E aí, quando perguntaram para ele, o que te trouxe até o momento que você está aqui hoje? E aí, primeiro disse, poxa, eu vi, quando eu era criança, eu vi, né, meu pai se matar minha mãe, e eu, a partir daquele dia, jurei que eu ia ser o maior bandido da face da terra. E aí foram perguntar pro segundo filho, poxa, eu vi que aquilo aconteceu no meu pai, aí narrou o mesmo evento, só que ele falou assim, e a partir daquele dia, eu decidi que eu ia ter uma família, que eu ia dar muito amor, que eu ia ser uma pessoa bem-sucedido, e eu ia dar para minha família aquilo que eu fui privado. Minha infância. Ou seja, cada um atribuiu um significado diferente. Logo, eles tiveram uma vida totalmente diferente. Então, o que acontece? Os empreendedores de sucesso, daquelas pessoas que não prosperam, lembra dos altos e baixos que a gente acabou de falar? Sim. Todos temos baixos. Só que no momento de queda, o cara de sucesso, ele olha para aquilo e fala, opa, tem um aprendizado aqui. Ele aprendeu uma maneira de não fazer, de como não fazer. E ele aprende com aquele erro para ele crescer mais. Já a pessoa que ela não cresce, que ela não tem sucesso, ela tem esse baixo e ela fica se lamentando. Se vitimiza. E não sai daquilo. Não sai daquilo. Então, a maneira com que você dá significado às coisas que te acontecem muda totalmente o seu resultado. Então, isso eu percebi que é um padrão nas pessoas de sucesso. Sempre, poxa, não, aconteceu isso daqui, cara, mas foi incrível, porque daí a gente aprendeu isso, fez isso daqui, cresceu, não sei... 3 vezes mais, 5 vezes mais, significado. Segundo é a mentalidade. Segundo pilar. Então, assim, ele já tem uma mentalidade voltada para o sucesso, para a abundância. Essas pessoas, elas pensam diferente. Né? Elas têm certeza, convicção daquilo que elas vão alcançar, daquilo que elas querem. Né? Então, a mentalidade do empreendedor de sucesso ela é totalmente diferente. E aí, depois a gente vem para, cara, propósito, ambição, a fome de cada um, né? Cada um dá um nome diferente. Eu dou o nome de fome porque o Tony Robbins fala que as pessoas mais bem-sucedidas que ele conheceu, e o Tony Robbins é o maior desenvolvedor de pessoas do planeta, trabalhou aí com vários atletas aí, presidentes, atletas, e quando ele foi questionado sobre o que fazia essas pessoas diferentes, ele falou assim, essas pessoas elas têm muita fome, elas têm obsessão por alcançar algo, né? Então esse é um terceiro pilar que você vê muito forte no empreendedor de sucesso também. Quarto pilar, você vem para conhecimento. Justamente, essas pessoas elas adquirem conhecimento, né? Que era o que eu não tinha lá atrás. Porque senão você acaba sendo, né? Eu sempre brinco e falo um burro motivado, que você tem muita vontade, você tem um esforço muito grande, mas o seu resultado é muito pequeno. Então essas pessoas elas se desenvolvem. Né? Outro dia eu estava num resort, né? Um dos melhores do Brasil, e eu fiz um story que foi bem bacana, deu um engajamento bem legal, porque era uma praia exclusiva, tinha
4, 5 pessoas, né? Uma praia ali praticamente só para 5 pessoas ali, na parte do hotel, era fechado. E todas as pessoas estavam lendo. Estavam com o livro na mão. Eu lembro você falar sobre isso. Você lembra, né? Sim. E elas estavam lendo. Eu falei assim, gente, e eu com o meu livro na mão para ler também. Eu falei assim, que interessante. Parece que tem um padrão aqui. Quanto mais qualificado o lugar que eu estou, mais pessoas eu vejo elas lendo um livro. Consumindo conteúdo, Consumindo conteúdo. Ou seja, porque aquelas pessoas entenderam que quanto mais conhecimento eu tenho, mais à frente eu estou. Conhecimento é poder. Então, esse é um outro pilar muito forte, né? Todas as pessoas de sucesso, vocês vão ver que ela tem uma enciclopédia, ou ela tem livros, ou ela ouve podcast, ela está sempre em busca de informação. Tenho informação, execução, né? Que é um outro pilar. Então, eu executo muito bem, eu coloco em prática, para não ter só a obesidade da informação, né? De repente eu tenho muita informação, estudo, e eu não tenho sucesso. Por quê? Porque eu não coloco em prática. Então, essas pessoas são excelentes executadores. Eles executam muito bem. Aí a gente vem para o 6º pilar, né? Que é o network. Cara, o network é muito bom. Então, você imagina o seguinte. Eu não tinha isso, tá? Não vou dizer que ele é um requisito, mas ele encurta muito o caminho. Então, imagina que você está empreendendo, você quebrou. Vamos imaginar esse cenário. Você perdeu tudo. Cara, se você tem network, até você... Imagina que você queira entrar num segmento diferente. Vai levar muito tempo você conhecer os fornecedores certos, né, as conexões certas. Só que se você tem network, você fala, pô, estou entrando agora no ramo aqui de indústria para fabricar suplemento. Poxa, não, já vou te indicar o cara dos insumos, você já vai ter alguém que tem essa conexão, que vai te indicar com outra pessoa. Poxa, eu vou te indicar aqui com o meu amigo que é dono de um... Até um sócio investidor, né? Sócio investidor, ou um banco, vou te indicar aqui com o meu gerente que vai te liberar a linha de crédito, etc. Ou seja, você, através do seu ecossistema, do seu network, você consegue se levantar muito rápido. Então o network ele é importante por isso. E você erra menos também, né? Então hoje assim, a gente vê muito comum no grupo, tô precisando de tal pessoa, de uma empresa de software que faz isso, aquilo. Cara, pode falar com esse cara aqui que eu já fiz, implementei no meu negócio, sempre me ferrei com essas empresas. Aqui você vai dar certo. Aqui você vai dar certo. Ou seja, ele já te coloca na cara do gol. Então, network é muito importante por isso. Eu aprendi o poder do network depois que eu realmente comecei a ter network. Eu comecei a ter network mesmo depois de... Isso quando eu comecei a entrar nos grupos que fazem 2, 3 anos. Foi intencional, né? Foi isso, intencional. Né? Uhum. Eu estava nos grupos buscando network, né? E, na verdade, o quanto também você... É uma troca, né? O quanto você também deve ajudar, né? Ah, sim, com certeza. Né? E falar, vai por aqui, indica ali, né? Com certeza. Network é a arte de você ser interessante sem ser interesseiro. Sim, né? Você tem que ser interessado pela pessoa e agregar, contribuir de alguma forma. Ter mentores, né? Seria aí acho que esse é o 7º pilar. 7º. Sim. Ter mentores, que é justamente, né, a importância de você ter mentores é porque eles estão muito tempo à sua frente, onde eles erraram, você não precisa errar. Então, pessoas que vão te aconselhar. Cara, assim, ó, essa pra mim, assim, isso pra mim é fundamental hoje. Hoje eu não tomo nenhuma decisão sem antes falar com algum mentor. Né? Antes eu tomava minhas decisões naquilo que eu acreditava, por isso que eu errava muito. Hoje, quando é uma decisão muito importante, eu, no mínimo, falo com 2, 3 mentores diferentes, entendo qual que é a visão, a opinião de cada um. Reflete. Exato. E aplica, né? E aplico. Uhum. E por fim, seria acho que o 8º pilar, seria a gestão das emoções, né? Você aprender a lidar, justamente, inteligência emocional, aprender a lidar com suas emoções, porque negócios são feitos de pessoas, você vai ter que lidar com as suas emoções constantemente, lidar com as emoções dos outros. Então essas pessoas, elas têm uma inteligência emocional muito boa. Então dificilmente você vai ver uma pessoa dessa, tipo, perdendo o controle, totalmente descontrolado, ou falando bobagem. Então, esse foi os 8 padrões, assim, claro que tem muitas outras coisas que poderiam ter... nuances e derivadas, né, de cada um. Foco, disciplina. Sim. Mas esses 8 pilares eu encontrei em todos os empreendedores de sucesso. E, cara, é impressionante. E hoje eu trabalho muito esses 8 pilares. Dá pra trabalhar todos, né? Dá pra trabalhar todos. Eu trabalho os 8 pilares. Então, quem tá começando, principalmente, de repente fala, poxa, tem desses 8 pilares aqui, tem 2 ainda que eu preciso desenvolver. Aí entra a história. Foco. Faz uma análise, né? Faz uma análise. Uhum. Foco. Busque mentores, treinamentos
e direciona o seu foco para desenvolver uma desses pilares. Talvez é isso que você precisa para já dobrar o tamanho do teu negócio nos próximos Muito bom. 2 anos. O seu primeiro pilar, que foi significado, que eu gravei bem enquanto você estava falando, eu lembrei da história do Arnold Schwarzenegger. Porque naquele documentário dele, que tá na Netflix, né, que é o Arnold, né, que são 3 episódios, se não me engano, que fala de porque ele foi bem sucedido em tudo que ele se propôs a fazer, né, como esportista, atleta, fisiculturista, como ator, foi o ator mais bem pago num determinado momento em Hollywood, e como político, chegou ao governador da Califórnia, né, e a história dele, quando começa, ele fala, né, que ele veio lá de uma família de militar, né, o pai era militar lá na Áustria, no interior da Áustria, né, e ele fala assim que o pai era muito severo, então tinha muito abuso no sentido mental, né, emocional, de cobrar dos filhos, né, só que essa pressão do pai militar fez dele um campeão e fez do irmão, o irmão morreu, né, porque virou alcoólatra, depois morreu num acidente de carro. É a mesma história, né, da mesma família, a pressão destacou o Arnold e matou o irmão, né, então começa por esse primeiro pilar de uma forma muito clara, né, tem muitos exemplos assim, né. E às vezes o que você precisa é de alguém de fora para te dar essa visão, né, então nesse caso, um significado, né. Exato, muito bom. Virando aqui, e disso tudo, né, você tem o seu podcast, que é o Receita de Sucesso, né, que como você disse, tá lá pelos seus 80 episódios, trouxe gente muito grande. Legal hoje, né, que vocês estavam gravando com o René Simões, né, que foi técnico da seleção feminina, um dos técnicos de futebol mais condecorados do futebol brasileiro. Então, você virou sinônimo também de conversa com grandes mentores em diversas áreas, né? Quais são os aprendizados, né, que você tem aí de começar o projeto de fazer o podcast, que eu vi praticamente desde o começo, assim, surgindo? Cara, foi muito legal, porque assim, o podcast, a gente chama até de mentoria gravada, né? O principal insight que eu tive foi numa mentoria que eu tive com um amigo, e eu falei, poxa, essa conversa aqui podia estar sendo gravada, para eu ouvir ela todas as vezes que eu quisesse revisar, né, para ter certeza que não deixei escapar nada, mas para dar acesso a outras pessoas, porque eu não tive isso lá atrás. E nem todos podem estar nesse ecossistema que a gente se encontra hoje. Então eu falei, poxa, se eu pudesse, eu estou nesse ecossistema, e se eu pudesse de alguma forma dar acesso a essas pessoas, só que ao invés de chamar essas pessoas para uma mentoria, então, por exemplo, poxa, eu pagaria muito para sentar com o René Simões durante 1 hora e falar assim, eu tenho algumas perguntas para te fazer, porque você é um cara que é sinônimo de gestão de pessoas, de identificar talentos, liderança, alta performance. E o que eu iria fazer em 1 hora do meu tempo com ele? Eu iria montar perguntas de forma estratégica para que as respostas dele me ajudassem nos meus objetivos, no meu propósito. E é isso que eu faço. Só que quando eu faço isso de forma gravada, todos ganham, porque ele, por um outro lado, também está construindo seu brand pessoal. Então, para quem é entrevistado, de alguma forma ele vai ganhar relevância, ele vai ganhar audiência. E audiência qualificada. Qualificada, é uma contrapartida. Então, por isso não tem, vamos dizer assim, talvez é uma troca, não tem um custo financeiro para ele participar como convidado, porque para ele também está agregando de alguma forma. Para mim, que estou do outro lado, eu estou aprendendo, né, estou tendo uma mentoria, fazendo ali as minhas perguntas, também estou construindo a minha relevância, a minha autoridade. Só que quando a gente coloca isso numa plataforma, a gente está dando acesso a tudo isso, ou seja, 2 pessoas que estão ali conversando, como a gente está fazendo aqui, com objetivos em comum, ambos sendo relevantes um para o outro, e para uma terceira pessoa, que é quem está nos ouvindo, que também está aprendendo e usufruindo desse conhecimento e desse canal que eu passei a ter acesso, né? Porque você acessa essas pessoas. Então, o projeto do podcast, eu vejo assim, você bem sabe que eu estou em vários grupos. Um dos grupos que eu estou, todos que começaram o projeto de podcast, nenhum continuou. Fez 3, 6, 10, 12 episódios, e eu tô quase 2 anos consistente. E aí, olha que interessante. Por quê? Porque quando eu comecei o podcast, havia um propósito. O meu propósito ele é muito forte. O meu propósito não é só olhar pro Jussiel, tô sendo bem sincero.
Mas eu falei assim, cara, e aí você começa a ter muitas pessoas, pô, te mandando feedback. Hoje mesmo eu recebi vários, né? A pessoa, poxa, sou seu fã, cara, você não tem noção quanto isso impactou minha vida, quanto isso tá mudando, não sei o quê. Eu falei, cara, eu já mexi com o sonho das outras pessoas, eu já não tenho o direito de parar esse projeto. Então, quando você tem propósito envolvido, o meu propósito vai além de, poxa, é legal eu ter a mentoria para mim, já vale muito a pena, é bom que eu estabeleça network, eu ganho influência, que é o que também leva rumo ao meu objetivo, mas tem um propósito maior que isso, que é o quê? Estou dando acesso a outras pessoas, e aí entra um pouco de filantropia mesmo, né? Sim. E aí você fala, retornando à sociedade. Exatamente. E hoje eu acredito numa frase que o Flávio Augusto fala muito, que é o quê? A melhor forma de você compartilhar riqueza é compartilhando conhecimento. Então, talvez melhor do que eu, né, dentro do meu sucesso que eu tenho financeiro, ir lá e fazer uma doação, não que uma coisa é excludente da outra, Sim. mas será que eu não impacto muito mais dando conhecimento, a história de dar o peixe, Sim. ou a história de ensinar as pessoas a pescar? Com conhecimento você ensina elas a pescar. Então, tem uma frase que diz, dê um peixe para uma família e você matará a fome dela por uma noite. Ensine ela a pescar e você matará a fome dela Para sempre. para sempre. Então, com informação, com conhecimento, certo? Você está ensinando essas pessoas a se alimentar. E aí vai da vontade de cada um de absorver conhecimento e colocar esse conhecimento em prática. Então, para mim é um projeto, mais do que um projeto pessoal, um projeto que tem um cunho social, e eu fico muito feliz em saber que esse projeto tem ajudado aí muitas pessoas também aí para um próximo nível, e a gente tem recebido muito feedback nesse sentido. Eu acho isso muito legítimo, né? E para e eu que te acompanho, né, nos seus conteúdos, e até pelo nosso contato, relacionamento, você grava na Pod Factory, que é meu estúdio e tal, eu vejo o quanto isso é legítimo, né? Não é um discurso, é muito o reflexo da tua verdade, seu, da Karen, né? E acho isso muito, muito bonito de verdade. E admiro Obrigado. mesmo, e isso ele fecha um círculo completo de energia, de certa forma, que retroalimenta a prosperidade de todo o seu ecossistema, eu acho, sabe? Então isso é muito, muito bacana. Curiosidade, quais são as pessoas que você sonha entrevistar? Assim, você tem uns nomes assim? Cara, tenho sim. Vamos pegar aqui no Brasil. Flávio Augusto, que já aceitou o convite, mas ainda não veio. Mas a gente deve acontecer aí, só estamos tentando alinhar uma questão de agenda. Cara, o Joel J também é outro que a gente já aceitou o convite também, né? Que tô ali junto com eles no ecossistema, é um cara que eu gosto bastante. E a gente ainda não conseguiu alinhar a agenda. É que assim, o Brasil é muito rico, né? Tem muitos empreendedores. É que estão próximos, né? E são muito significativos, né? Né? Uhum. Mas eu quero entrevistar todas aquelas pessoas que de fato, assim, que são pessoas que têm muito fit, principalmente com os meus valores, nas coisas que eu acredito, e que têm muita relevância, né, para ajudar o próximo em alguma área que ele se destaque. Então, se eu acho que liderança é importante, poxa, quem é o ícone nessa área que eu poderia entrevistar, que agregaria muito valor. E aí, claro, tem nomes aí de fora, né, da nível mundial, mas aí é uma outra... só entrevistar um Tony Robbins. Tony Robbins, por exemplo, seria... Tony Robbins, por exemplo, seria um desses daí que seria o... Zera a vida, né? Que você zera a vida. Mas no Brasil tem muita gente boa, né? Mas sim, tem alguns nomes aí que a gente quer... E desses sonhos, dos nomes de sonho, é só uma questão de tempo a maioria. A maioria sim, a maioria que a gente... É engraçado, porque todas as pessoas que a gente quer entrevistar ainda, a gente só não entrevistou por questões de agenda porque todos já aceitaram o convite. Então tem mais nomes aqui que eu poderia falar, só que todos eles assim aceitaram, mas por uma questão de agenda ainda não tem. Deixa como surpresa que em algum momento vai estar sendo lançado no Receita do Sucesso, já que é um projeto perene, né? Que não tem data para acabar. A ideia é só quando eu quiser parar de aprender, e eu acredito que esse dia não chegue nunca. Muito bom. Jussiel, disciplina, né? Eu acho que é uma das principais características, né? Constância e disciplina nos hábitos e tudo mais, né? Indo para uma reta final aqui, eu sempre pergunto para as pessoas que passam no podcast, quais são os hábitos e de produtividade que você tem? Quais são suas manias e hábitos que você repete no dia a dia para te garantir a sua performance? Legal. Cara,
Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui o Gustavo Borges, eu sempre replico isso, né? Ele fala que tem 3 pilares da alta performance e eu compartilho disso, porque eu aplico isso na minha vida, que é alimentação saudável, qualidade do sono e atividade física. Então, esses 3 hábitos, para mim, eles são fundamentais. Eu me cuido muito nessas 3 áreas, porque eu acho que assim, performance no negócio também está ligado à sua performance física, né? Você se alimentar bem, você dormir bem. Então, são esses hábitos que eu não abro mão. Qual dos 3 é mais difícil para você? Mais difícil para mim? Cara, que pergunta, hein? Deixa eu ver. Sono tranquilo, atividade física, faço todos os dias. Talvez alimentação saudável. Alimentação saudável. Porque sou tentado ali às vezes, Sim, né? Um docinho. Alguma coisinha ali, você dá uma escorregada. Mas eu consigo levar bem. Eu esse ano voltei aos hábitos corretos desse pilar de exercício físico, alimentação e sono, porque o ano passado eu tive problema de hérnia de disco, Caraca. Tomei corticoide, parei minha atividade física, que eu gosto muito de fazer, e daí isso puxa uma alimentação piora o sono. Então, sistemicamente, eu trabalhei muito, cuidei pouco da saúde, e dia 3 de janeiro eu voltei a uma rotina que até então tá constante, né? Mas para mim a dificuldade sempre foi dormir bem. Sempre tive dificuldade, eu sempre tive insônia, acordar de madrugada, ou não dormir profundo e descansar o suficiente, mas eu tô conseguindo, os hábitos estão ajudando ao sono dar uma melhorada também. Mas eu tenho também meus suplementos de sono também que me ajudam, assim, melatonina, Maravilha. essas coisas, assim, sabe? Cara, eu vi assim, ó, eu vi conteúdo no momento que eu tô sendo, vamos dizer assim, que eu tô fazendo alguma outra atividade, tipo academia, né, tá ouvindo um podcast, então são hábitos que me ajudam muito, Leitura, recomendo aqui para as pessoas. Eu vi isso do Thales uma vez, me ajudou muito. Poxa, ler um livro. Fala, você sabia que se você lesse 10 páginas por dia, né? Ou 15 minutos. Então pensa assim, ó, tudo bem. Às vezes você acha que você não tem muito tempo. Então separa 15 minutos do teu tempo. Você vai ler um livro por mês. Você já vai estar na média. Hoje a maior média do mundo de leitura é do francês, que é um livro por mês, em média 12 livros por ano. Do mundo. Se você ler 15 minutos por dia, você já está na média mundial de maior leitura do mundo. O quanto isso não vai, sabe? Porque às vezes a gente acha que assim, pô, pra mim ler um livro... Você pensa no livro inteiro e não no pedacinho. Não no pedacinho. Uhum. Então, isso me ajudou muito. Inicialmente, falei, 15 minutos eu vou ler. 15 minutos é tranquilo. Uhum. É bem fácil. Sim. Então, isso é um hábito que me ajuda muito também a ler, a leitura, a ouvir podcast no momento que eu estou, por exemplo, na academia. Quando eu preciso fazer alguma coisa que exige o meu foco, eu me distancio da operação de barulho, ruído, eu fico trabalhando de casa mesmo, aí eu consigo ter foco, então isso também me ajuda muito na produtividade. E, cara, e saber que eu vou chegar em casa e eu vou fazer alguma atividade que eu gosto muito, como, por exemplo, eu me desligo do telefone e eu vou estar com meus filhos. A gente vai assistir um filme, ou a gente vai brincar de esconde-esconde. Sabia que você ia falar isso, que eu lembro de você ter falado isso, de um momento família, ver uma série, isso, né, e tudo mais. Cara, né? eu faço assim, a jornada tem que ser prazerosa. Muito então, bom. Eu saber que assim, não pode ser assim, segunda a sexta, paulada, e esperar que venha o sábado. Para mim, todos os dias tem que ser um sábado. Você conseguir ter alta performance, mas colocar todos esses elementos no dia a dia. No dia a dia. E não naquele momento especial, às vezes só para ir com a família num passeio legal, por exemplo. Exato, né? Porque se você tem um pico de felicidade de algo que faz bem todos os dias, cara, todos os dias vão ser muito bons. Então isso me ajuda muito na minha produtividade, saber que eu coloquei coisas que eu gosto muito, que eu faria no final de semana, durante a semana. Muito então bom. É algo que me ajuda muito em questão de produtividade. Legal. Jussiel, reta final, eu tenho aqui um bate-bola, vamos ver o que vem, de algumas dicas que você vai trazer. Primeiro seria um livro que você recomenda, dentre tantos que você leu, o que te marcou recentemente ou tá na tua cabeça? Cara, eu sempre recomendo Como Fazer Amigos e Pessoas. É o beabá, né? É o básico, né? É o básico. É o ponto de partida. Principalmente quem é empreendedor, né? Estamos falando aqui de negócio. Negócio tem a ver com pessoas, né? Se você não entende pessoas, você não entende de negócio. Então é um livro que ele te ajuda muito de uma maneira muito, um storytelling, de uma maneira muito prazerosa, muito gostosa. Ele te conta várias histórias, né? É um livro muito antigo, mas que 100%... Atemporal, né? Ele é atemporal total. Que tudo que ele fala lá se aplica nos dias de hoje. Então não tem como eu indicar outro livro que não seja Como Fazer Amigos e Pessoas. Um podcast, filme
ou série que você gostaria de recomendar, significando conteúdos que você tem consumido em mídias diferentes que te chamaram a atenção. Cara, eu adorei a série do Arnold, né? Que Arnold tá como Arnold mesmo, né? Só Arnold, isso. No Netflix. Arremesso Final do Michael Jordan. Eu assisto muito séries me inspirando em pessoas realmente assim, de sucesso fora da curva. Tem um padrão, né? Tem um padrão, gosto de filme, gostei muito daquele da Serena Williams, o King Richard. King Richard. Que é a história que é o pai ou protagonista, entre aspas, da história, né? Incrível, incrível. Então, todos os meus filmes, séries, eles estão voltados ou baseados na história real, né? E lá em casa, na nossa sessão de cinema com as crianças, é filmes baseados em história real. Eles também já aprenderam a gostar desse tipo de filme. Então, indicaria tudo que... principalmente esses. Tem muitos conteúdos que inspiram, né, a partir de uma realidade, né? Exato. Muito legal. Tem muito ensinamento. E cada vez mais, né, tem esses filmes e documentários nos streamings, né, porque vão por esse caminho, né? Seja por um caminho de esporte, né, ou de histórias de empresários, né? Isso é muito legal, né? Tem muito... E conteúdos cada vez mais bem produzidos, né? Que entretém também, né? Não, demais, demais. São inspiradores. Pra mim é vitamina. Boa. Um aplicativo que você usa com frequência que não seja os tradicionais de rede social, de WhatsApp. Tem alguma coisa diferente que faz parte da sua rotina? Cara, igual eu respondi da outra vez, eu não uso aplicativos não convencionais. Acho que são todos que eu tenho ali. É o básico bem usado. Né? Acho que eu uso todos ali, que estão ali Não, todos. Boa. Eu agora tenho um eleito que é o Superhuman, que é um sistema de e-mail, um aplicativo de e-mail que usa inteligência artificial, que deixa a sua inbox quase sempre vazia, e ele entende o que é importante para você naquele momento que você precisa responder, e não te deixa aquele monte de mensagem na sua cara que pode gerar uma ansiedade de coisas que você tem que fazer e não é naquele momento. Caraca, animal. Muito legal. O Marcelo Toledo também tá usando, e pessoas que eu conheço. Eu vou baixar o primeiro não convencional que eu vou usar então. Superhuman. E última, tem alguma frase que te vem sempre à cabeça e você gosta de repetir, te representa? Trabalhe duro e em silêncio. Deixe que o seu sucesso faça barulho. Muito bom, muito bom. Céu, queria te agradecer, assim, baita... Eu gosto muito da clareza que você consegue traduzir a sua jornada e seus aprendizados, e como você consegue criar um ecossistema, e que eu sei que não foi natural, foi intencional e com muito esforço e aprendizado, né? Você criou um ecossistema que funciona muito bem para fazer sua máquina inteira girar, né? Dos seus negócios, da sua vida, da sua família, né? E tudo mais. E muito bom episódio. Eu queria te agradecer, viu? Imagina, eu que estou extremamente agradecido. Sou um ouvinte aí do Talks by Léo. Gosto muito. Quem diria, né? Estaria aqui sendo entrevistado. Que a honra é minha. Então, adorei. Pedi pro pessoal aí também que quiser seguir a gente, oliveira.jussiel, meu Instagram. Tem o Receita de Sucesso Podcast, que também a gente entrega muito conteúdo. Então, fiquei muito feliz em participar. E, cara, espero ter contribuído de verdade aí com um pouco aí da nossa trajetória, da nossa história, do nosso conhecimento. Mas fico à disposição também nas redes sociais. Quem quiser chamar lá, vai ser um prazer aí poder contribuir. E para mim foi bom ter entrevistado nesse momento, porque daqui a pouco, quando a Monteu chegar ao bilhão, você não vai vir mais, né? Então... Imagina, com certeza. Vamos voltar quantas vezes for necessário. Fico legal. Honrado. Muito bom, José. Obrigado. Queria agradecer a audiência que acompanhou esse episódio incrível. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.